Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, trazer aqui um texto da Vilma Capuano, faz tempo que eu não leio nada dela, né? Eu vou fazer aqui no intervalinho para poder não ficar tanto tempo sem fazer vídeo para vocês. Vamos lá, texto da Vilma Capuano que diz: você escolhe estar na fusão dimensional? Vamos lá. Durante as ativações acontecendo nos corpos humanos, assim como no corpo planetário, ao você reconhecer que há uma consciência chamada Gaia, compreende que a astrologia sideral informa sobre as energias irradiadas pelos outros corpos planetários, enquanto consciências trabalhando e evoluindo em unicidade com o plano divino universal, para alcançar o salto quântico galáctico e coletivo. A história da Terra oculta está sendo divulgada. Isso é o levantamento dos véus, a névoa energética construída para controle da vida numa realidade falsa que faz você negar a própria identidade espiritual, sobrevivendo na ansiedade da competição, no desmérito, no medo e no engano da separação do divino. Estamos na fase de que o controle está perdendo poder, porque a verdade está edificando uma rede de luz envolvendo o planeta, e você resplandece e faz a diferença no mundo quando escolhe a paz diante do caos e respeita a voz da sua intuição para viver na impecabilidade. Mude a perspectiva de estar vivendo no fim dos tempos e sim no início de um novo mundo, com o ensinamento dos pleiadianos que carregam os códigos estelares do berço e trono da consciência do humano original. É muito importante observar como você lida com os eventos. Existe uma ordenação que você manobra dentro de uma parte de si mesmo para colocá-lo de volta nos trilhos. Muitos não reconhecerão que existe uma ordem superior por trás do caos, que existe uma receita sendo seguida. Cada um de vocês tem uma atribuição específica dentro desta receita. Queremos que cada um de vocês haja como se soubesse o que está acontecendo, como se divinamente guiado em cada escolha que fizer, e comece a acreditar que está sempre no lugar certo, na hora certa. Quando a luz é introduzida em seu corpo, ela dispara seus filamentos codificados e ajuda a reorganizar o DNA, criando uma mudança de frequência. A frequência é a sua assinatura energética, é a sua identidade, sua assinatura energética. Houve períodos em que muitas dimensões diferentes existiram neste planeta ao mesmo tempo. Nos últimos 1000 anos, houve um retrocesso. Essas dimensões ou outras realidades estão voltando. Às vezes, você se move para essas dimensões e não reconhece que está nelas. Você se sente animado e cheio de energia ou enjoado. Esse é o início da fusão dimensional. Aqueles que estão dominados pelo medo e se recusam a mudar experimentarão as dimensões como colisões, como uma sólida parede de cimento. Grande desconforto ocorrerá, podem desenvolver doenças do sistema nervoso. O plano divino não está programado para vir aqui em uma data específica. Depende da rapidez com que os humanos possam atender às necessidades e dominar a si mesmos. O que significa dominar a si mesmo? Estamos aqui para lembrá-los. A Terra, neste momento, é um lugar muito difícil de se estar, simplesmente porque aqueles que são codificados para trazer as mudanças para o planeta estão codificados para ensinar a si mesmos. Isso significa: você salva você. Estes são os tempos. Vocês não podem mais se esconder atrás dos outros ou tentar desaparecer na escuridão. Quando escolhemos o caminho do retorno à nossa integridade espiritual, ao eu sou,
nas fases da subida vibracional da energia armazenada na consciência, compreendemos que somos os escolhidos, conquistamos a soberania, o autodomínio para existir em nossa essência, na presença autêntica que está na eternidade. Palavras da Vilma Capuano, esta grande trabalhadora da luz. Vamos lá, deixa eu ver aqui, né? Aqui. Estamos. A história da Terra oculta está sendo divulgada. Isso é o levantamento dos véus, a névoa energética construída para controle da vida numa realidade falsa, que faz você negar a própria identidade espiritual, sobrevivendo na ansiedade da competição, no desmérito, no medo e no engano da separação do divino. Isto aqui é bem importante, né? Para quem tem olhos para ver, estamos vendo as verdades sendo reveladas. Gente, meu óculos está caindo. Sei lá o que aconteceu, que ele tá. Toda hora eu tenho que puxar. Então, quem tem olhos para ver está vendo as realidades verdadeiras, né? Sendo mostradas, as verdades. E a gente sai do condicionamento, que é isso, que vai nos colocar dentro de um campo de ansiedade, de competição, de desmérito, de medo e no engano da separação do divino. Quando nós estamos vibrando, vivendo na nossa verdadeira essência, essas situações não nos dominam mais, porque nós sabemos que estamos trilhando um caminho que está sendo direcionado pela nossa própria alma, pelo nosso eu divino, pela nossa essência divina, que está conectada com o todo e com todo esse processo que está acontecendo, não é? Então, a gente passa a viver numa outra energia e passamos a estar, de alguma maneira, meio que separados dessa massa, não é? Que continua ainda vibrando e vivendo dentro desses condicionamentos. Estamos na fase de que o controle está perdendo poder, porque a verdade está edificando uma rede de luz envolvendo o planeta. E você resplandece e faz a diferença no mundo quando escolhe a paz diante do caos e respeita a voz da sua intuição para viver na impecabilidade. Primeira frase, estamos na fase de que o controle está perdendo poder. E eu percebo, claro, controle das trevas sobre a humanidade, sobre tudo aquilo que eles sempre dominaram, não é? As coisas estão se invertendo porque a luz já ganhou, não é? A luz venceu, como diz Luciano César. E percebo que a questão do controle também na nossa vida, não é? Que controle nós temos? Que controle nós temos? Um dia nós estamos vibrando numa frequência, no outro dia estamos vibrando em outra, ao sabor de todas essas energias que estão sendo emanadas e que estão puxando a gente lá para cima, para as dimensões superiores, não é? Então, ao mesmo tempo que eu quero estar numa frequência assim, vem algo que acontece e tira a gente desse prumo. Isso é o que nós estamos vivendo no mundo da dualidade. À medida que nós vamos integrando as nossas sombras e vamos aprendendo a lidar com essas, vamos dizer assim, com esses imprevistos da vida, a gente passa a não se desestruturar tanto. Não diria que a gente não se desestrutura, mas já não nos deixamos levar tanto por coisas que podem ser muito bem administradas com a minha mudança de perspectiva, com a minha mudança de pensamento, não é? E o controle em cima daquilo, o controle dentro de uma visão mais psicológica, né? Obviamente eu falo aqui muito mais dentro dessa perspectiva mesmo. Controle vem quando a gente tem medo de sofrer. Então nós vamos criar situações em que vamos fazer acontecer aquilo que a gente acha que é o melhor. E isso é o ego falando. Nem sempre o que é melhor é o que o ego fala, né? Mas o que a alma fala.
E então o controle é um mecanismo defensivo na intenção de fazer com que a gente não sofra, o que muitas vezes acaba se tornando verdadeiramente impossível, porque através do sofrimento e de entendermos que escolhemos um caminho errado, é que a gente vai aprender, né? No mundo da dualidade é assim. Mas vamos lá, e aí aqui, né? E você resplandece e faz a diferença no mundo quando escolhe a paz diante do caos e respeita a voz da sua intuição para viver na impecabilidade. Quando você escolhe a paz, né? A paz, que seria estarmos totalmente ligados, conectados à nossa essência divina, sendo guiados pela nossa alma, né? E sem nenhuma discrepância entre o que o ego quer e o que a alma quer, isso seria a nossa paz. E vibrarmos a paz faz com que essa paz se espalhe ao nosso redor, por todos os nossos relacionamentos, todas as pessoas que estão ao nosso lado, não é? E que podem receber essa energia e que vai ter um impacto também no campo energético, emocional, mental dessas pessoas. E esse é o objetivo de todos nós, trabalhadores da luz, não nos misturarmos a tudo que está acontecendo, a esse verdadeiro caos que está o mundo, não só o Brasil, não é? Mas não nos misturarmos nisso para que a gente possa continuar vibrando uma energia superior, que esse é o nosso verdadeiro trabalho aqui. Por mais que nós tenhamos outros trabalhos, não é? No meu caso, trabalho com despertar de consciência em todas as atividades que eu faço, ok? Mas quando a gente se mistura, né, com o caos, a gente perde o prumo, a gente se deixa dominar por uma indignação. Eu esses dias estava tão indignada com tanta coisa que a gente vê de injustiça, que a gente se vê preso, né, nessa dominância das trevas, de todo mundo querendo levar vantagem em cima de nós, né? Eu aqui tenho problema sério, aqui na nossa região, aqui do centro de Cotia, de piscar a luz 200 vezes. No domingo piscou umas 20 vezes, né? E eu tinha me programado para dar um up aqui nos meus estudos, né? Tanto que eu fiz em 4 dias 10 aulas do meu curso, né? Botei tudo em ordem, graças a Deus. E preciso da internet para isso, e sem energia elétrica não tem internet. E depois a luz ficou estável, mas a internet caiu. Gente do céu! E toda a minha programação estava indo para o beleléu. Aí eu fiquei tão brava, porque eu tenho problema aqui com a Sabesp, eu tenho problema com a Enel, e a gente tem problema com tudo. E aí eu falei, agora até com a empresa de internet, né? Mas não, foi um problema que deu lá, provavelmente por conta da instabilidade na rede elétrica também. E a gente sofrendo tudo isso, a conta não veio um centavo a menos, não é? Aí eu entrei num processo de tanta indignação, e tinha estado com uma amiga também que teve um problema com o banco, que debitou um negócio dela que não tinha nada a ver, quase que o salário inteiro. Ela ficou louca também. E eu acho que ela passou um pouco essa indignação para mim. Eu entrei numa energia muito pilhada, que não é o meu normal. Meu normal é estar mais zen, né? Por mais que, de repente, a gente se pilha até para poder exigir os nossos direitos, né? Mas eu não gosto de estar nessa energia. Eu gosto de estar na minha energia zen, que é a minha natureza verdadeira, né? Então, quando a gente se mistura com o caos que tá tudo aí, a gente perde o prumo e entra nessa energia de baixa vibração. E nós estamos aqui para vibrar uma energia alta. Eu demorei aí 2 dias para voltar para o meu prumo e pensar assim, olha, tem que pagar, vou pagar, tem que pagar, vou pagar, fazer o quê? Não é? Eles roubam o nosso dinheiro, não é? Como contribuintes, porque a gente não deveria nem pagar o que a gente paga
para ter o fornecimento de energia elétrica e de água. E a coisa tá assim muito, né? Eu brinco, né? Me sinto usurpada. Mas assim, aí eu consegui sair dessa energia, vamos mudar o foco, vamos lá, vou pagar a conta, paciência e vamos embora, né? E graças a Deus tenho dinheiro para pagar a conta, porque muitas vezes já não tive. Então, mudar a perspectiva de como a gente enxerga determinadas situações faz com que a gente consiga mudar o nosso campo vibracional, né? Sair de uma energia de baixa vibração para elevar essa vibração. E aqui, né, respeitando a voz da sua intuição para viver na impecabilidade. O que é impecabilidade? Acho que teve um vídeo, não sei quando foi, mas que eu falei sobre impecabilidade, né? O pecado, na visão mais esotérica, é não estarmos nos comportando, nos guiando de acordo com a nossa alma. Esse é o pecado. Estamos em pecado quando não nos deixamos guiar pela nossa alma e sim pelo nosso ego. E estar na impecabilidade é isso, ouvir a nossa intuição, ouvir a nossa alma, que vai nos conduzir por todos os caminhos, com certeza, assertivos dentro do nosso plano de alma. E cada um tem um plano, né? E o meu plano é diferente de outras pessoas e vice-versa. Achei legal aqui também, mude a perspectiva de estar vivendo no fim dos tempos e sim no início de um novo mundo, com o ensinamento dos pleiadianos, que carregam os códigos estelares do berço e trono da consciência do humano original. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, é o fim dos tempos. Tanta coisa acontecendo, gente do céu, tanta coisa acontecendo, tantas coisas vindo à tona, né? Eu tô com várias situações aí familiares que uau. E muito bem, quebrar paradigmas, não é? E fazer com que a gente expanda a consciência. Então, mas a gente pensa, eu brinco, né? Nossa, se meu avô fosse vivo, ele deve estar se revirando lá no túmulo de tanta coisa absurda que a gente vê acontecer e que faz parte dessa finalização do ciclo, né? Tudo isso vira à tona para a gente expandir a consciência e entender alguns conceitos que são novos e outros, de verdade, a gente rejeitar, porque não tem nada a ver, né? Mas vamos lá. Aqui, né? É muito importante observar como você lida com os eventos. É tudo isso que eu falei. E muitos não reconhecerão que existe uma ordem superior por trás do caos, que existe uma receita sendo seguida. Cada um de vocês tem uma atribuição específica dentro desta receita. É isso. Todos nós seres humanos, eu nem diria só trabalhadores da luz, né? Temos aí situações específicas que a gente vive e que devem trazer os aprendizados necessários e a nossa evolução. Mas nós, como trabalhadores da luz, vou voltar a repetir aqui, qual é o nosso compromisso maior? Manter a nossa energia elevada, numa frequência superior, para que a gente possa ajudar a manter a vibração do planeta elevada, né? Formando o que a gente chama de massa crítica, que vai sustentar o planeta nessa energia, né? Por isso, estamos com um exército de trabalhadores da luz encarnados nesse momento, como diz nosso querido Vital Froze, a equipe de solo, né? Encarnada. Estamos aqui para fazer esse trabalho. Quando a gente já reconhece isso, a gente já está contribuindo muito, fora os nossos propósitos individuais, né? Cada um aí dentro da sua profissão e que a gente vai cumprindo com amor, carinho, né? E grande dedicação. Muito bem. Quando a luz é introduzida em seu corpo, ela dispara seus filamentos codificados e ajuda a reorganizar o DNA, criando uma mudança de frequência. Fiz um vídeo aí falando sobre a redimensionalização, né? Também do DNA e tudo. E a frequência é a sua identidade, sua assinatura energética. Como tenho falado em outros vídeos, a nossa identidade, ela é energética. No plano espiritual,
não se, né, fala por nomes, talvez, não se reconhece por nomes, mas pela assinatura energética que você vibra. É assim que a gente reconhece quem está na nossa sintonia ou não. E isso a gente já consegue viver aqui nesse plano, né? Quem já está de alguma maneira mais treinado, mais sensível, acaba conseguindo reconhecer quem está na tua energia, na tua sintonia, não é? Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Vamos lá. Houve períodos em que muitas dimensões diferentes existiram neste planeta ao mesmo tempo. Nos últimos 1000 anos houve um retrocesso. Essas dimensões ou outras realidades estão voltando. Talvez isso tudo que a gente veja, que já não faz parte, né, daquilo que a gente acredita e que muitas pessoas aí vibrando e vivendo dentro dessa realidade tão torta, né? Às vezes você se move para essas dimensões e não reconhece que está nelas. Talvez isso, quando a gente fica, né, putz, revolts, e percebe que não, isso não é mais para estar comigo. Essa vibração eu não quero mais, não é? A gente acaba às vezes não reconhecendo. E você se sente animado e cheio de energia ou enjoado? Esse é o início da fusão dimensional. Talvez partes do nosso eu que viveram, né? Somos todos um, então também vivemos lá, em algum momento dessas linhas de tempo, em que, fui muito putz revolts. E aí eu me conecto com esse lado meu e ao mesmo tempo faço o trabalho de mudar a energia, e aí a gente funde tudo isso, né? E aí existe só uma linha de tempo. Vai chegar um momento, quando a Terra fizer o seu salto quântico, que de verdade teremos só uma linha de tempo. Aqueles que estão dominados pelo medo e se recusam a mudar experimentarão as dimensões como colisões, como uma sólida parede de cimento. Grande desconforto ocorrerá. Podem inclusive desenvolver doenças do sistema nervoso. Não diria nem só do sistema nervoso, né? Doenças em geral. O plano divino não está programado para vir aqui em uma data específica, depende da rapidez com que os humanos possam atender às necessidades e dominar a si mesmos, né? E aí ela pergunta o que significa dominar a si mesmo, é isso? Dentro do nosso processo de autoconhecimento, vamos reconhecer quando estamos numa energia de baixa vibração ou quando estamos numa energia de alta vibração. Quando estamos numa energia de baixa vibração, normalmente estamos vivendo resquícios de feridas emocionais. Não é? As 5 feridas básicas que a gente tem que trabalhar e curar durante toda a nossa vida, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, né? E uma sexta ferida que se chama a ferida do tempo perdido, aquela oportunidade que passa e eu não reconheço, eu não abraço, e quando eu desperto, muitas vezes aquela oportunidade já passou. Precisamos abrir os olhos para isso também, não é? Então a gente só pode dominar a nós mesmos através do processo de autoconhecimento, quando nós entendemos aquilo que nos move, né? Nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. Por que eu estou sentindo isso? O que isso está querendo me dizer? Por que essa situação aconteceu? Não é? Isso é você estar treinando o domínio sobre si mesmo, né? Não atender mais às expectativas dos outros. Falei isso aí no outro vídeo, né? Quando nós somos soberanos em nós mesmos, isso vai nos salvar. E quando escolhemos o caminho do retorno à nossa integridade espiritual, ao eu sou, nas fases da subida vibracional da energia armazenada na consciência, compreendemos que somos os escolhidos, conquistamos a soberania, o autodomínio para existir em nossa essência, na presença autêntica que está na eternidade. Não temos mais
nenhuma divisão, né? Quando estamos na nossa essência divina, estamos na integridade consciencial, que eu já falei também em vários vídeos, principalmente no antigo canal, não é? Integridade consciencial, o que eu sou, eu falo, o que eu falo, eu sou, não tenho nenhuma discrepância, né? Sei dos meus propósitos, sei o que eu tô fazendo aqui, sei quem eu sou e vivo a vida participando dela, não fugindo da vida, né? Como muita gente foge, não fugindo, encarando e tentando encontrar qual é o aprendizado, qual é a lição que eu tenho que fazer nas situações difíceis da minha vida. Quando eu vou de peito aberto para tudo o que acontece, claro que no primeiro momento, falo sempre isso aqui também, a gente leva a porrada, a gente vai lá para trás. Chora, 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 2 dias e depois volta, não é? Fazendo essa compreensão, que é que eu tenho que aprender e vamos entrando no aprendizado daquilo para que a gente possa, né, terminando esse aprendizado, subir mais um degrauzinho no nosso processo evolutivo. E assim até que a gente faça essa fusão, não é, com todas as realidades paralelas que nós já vivemos para nos unificarmos numa identidade única que será a nossa identidade na quinta dimensão. Nesse novo mundo que nós estamos plasmando com as nossas próprias energias, né, ao longo desse período todo aqui de transição planetária. Certo? Vamos lá. Todo mundo junto. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.